Vamos iniciar a nossa semana com mais uma aula. E essa semana nossa, ela vai ser uma semana diferente, porque nós vamos ter que desenvolver o projeto Superação na Escola. E em língua portuguesa, no segundo ano, nós ficamos com esse desafio de fazer uma jornada poética durante essa semana, encerrando na quinta-feira, dia 20, com uma roda de conversa. Como eu conversei com vocês naquela videoconferência na sexta-feira, ficou dessa aula da segunda-feira a gente relembrar um pouquinho sobre figura de linguagem e sobre metáfora e dar algumas dicas para vocês poderem produzir as poesias de vocês, tá? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula então. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, do início dessa semana? Reconhecer figuras de linguagem, em especial a metáfora, porque lá no nosso projeto vem, além de fazer essa jornada poética, vem para compreender metáforas, escrever metáforas, é um do nosso objetivo. E além disso, eu acho que o mais importante, além de você estar escrevendo metáfora, é despertar a sensibilidade para a manifestação poética. Eu acho que o objetivo maior é esse. É você despertar o seu eu poético, o seu eu lírico. Você colocar para fora os seus sentimentos, as suas intuições, as suas vontades, os seus sonhos. Então a nossa aula hoje é uma aula voltada para isso, voltada para a nossa imaginação, tá? Para o meu jeito poético de ver o mundo. Nós enviamos um conteúdo, eu, a professora Maria Lúcia e a Bruna, enviamos um conteúdo para vocês na sexta-feira, até para vocês relembrarem um pouquinho como construir uma poesia, o que é poesia, o que é verso, o que é estrofe. A gente sempre conversa sobre isso. Mas na sexta-feira a gente mandou um vídeo resumindo. E lá no vídeo, eu não sei se vocês prestaram atenção, fala da questão do eu poético, do eu lírico, que é diferente de uma narrativa. Na narrativa tem um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa. Agora, quando eu vou escrever uma poesia, eu fujo dessa questão de narrador. Aquele que escreve a poesia nós chamamos de eu lírico, de eu poético. Eu colocando para fora essa manifestação poética. Então, por isso que o objetivo maior é esse, despertar essa sensibilidade. E para escrevermos melhores poesias, melhores poemas, a gente sempre, o bom autor, ele sempre recorre a figuras de linguagem. Mas o que é figura de linguagem, Sandemar? Figura de linguagem, assim, em suma, resumindo, nada mais é do que você escrever uma palavra no sentido diferente dela. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, que figura de linguagem é você conotar em cima de uma palavra. Piorou tudo, Sandemar. O que é isso, conotar? Conotar significa você escrever no sentido conotativo, que é a mesma coisa que sentido figurado, que é você escrever usando figuras de linguagem. Então eu coloquei o exemplo, eu coloquei aqui a definição de figuras de linguagem para a gente relembrar. Um conceito aqui dos mais simples. Coloquei, é uma forma de expressão que consiste em utilizar as palavras em sentido figurado. Isto é, em um sentido diferente do conotativo. Falei isso um pouquinho antes na minha fala. Quando eu falo de sentido figurado, eu estou falando do sentido conotativo, que é você conotar em cima das palavras. É você usar essa manifestação poética, essa manifestação artística e escrever as palavras com significados que assemelham a ela, mas que não é um significado próprio da palavra, o significado real da palavra. Porque quando eu falo de significado real da palavra, eu estou falando de sentido denotativo, que é o sentido real. Eu gosto muito de falar para os alunos, aquele sentido próprio, aquele significado próprio, aquele significado que vem nos dicionários.
Então, quando eu emprego uma palavra no seu sentido real, no seu sentido próprio, no seu sentido literal, tem muita gente que fala assim, ó, literalmente falando. Literalmente falando quer dizer falando as palavras no seu conceito específico de acordo com as nomenclaturas dos dicionários. Tá? Então, denotativo, sentido real, literal. Agora, quando eu falo de figura de linguagem, eu fujo disso aqui. A minha imaginação, ela flui. Ela vai além do sentido real das palavras e eu passo a escrever as palavras em sentido figurado, que é o sentido conotativo. Por isso que se diz conotar em cima da realidade. Quando eu falo assim, fulano está conotando, quer dizer, fulano está imaginando, está viajando, que é a nossa manifestação poética, né? Dentro dessas figuras de linguagem, nós vamos relembrar com mais ênfase a metáfora, que é a que vem no nosso projeto. Tem uma parte lá do projeto dessa jornada poética, que é compreender metáforas. E eu considero, isso é um conceito meu, eu considero a metáfora como a mãe de todas as outras figuras de linguagem. A metáfora e a comparação, para mim, são as mães. Elas vêm e depois delas surgem várias figuras de linguagem, que vocês já viram no ensino fundamental no primeiro ano. Eu sei que no primeiro bimestre do primeiro ano, há toda uma parte do currículo reservada para a figura de linguagem. Amo trabalhar essa disciplina quando a gente está lá no primeiro ano. Ano passado eu trabalhei, tinha 2 primeiros anos e a gente lembra até, tem alguns alunos que estão aí no segundo ano, de trabalhar essas figuras de linguagem. A gente sempre começa com a metáfora e com a comparação, porque são, vamos dizer assim, que são as principais, as essenciais, e vem infinitas depois. Eufemismo, prosopopeia, catacrese, paráfrase, elipse e muitas outras figuras de linguagem. Eu acho que a gente conseguiria montar aí umas 3 aulas só para falar de todas as figuras de linguagem. Mas hoje, em especial, nós vamos reconhecer nas poesias, e quero que vocês empreguem essa figura de linguagem na hora que vocês forem produzir. Nós vamos falar sobre a metáfora. Eu coloquei um conceito bem básico aqui de metáfora. Primeira coisa, metáfora é uma figura de linguagem. Nós já vimos que a figura de linguagem é você empregar as palavras no sentido conotativo, no sentido figurado. Então eu já tenho uma definição de metáfora. O que é metáfora? É eu empregar as palavras em sentido figurado. É eu criar, é eu imaginar um significado para a palavra que não seja real. Um significado, às vezes, de uma coisa que assemelha, eu vou conotar em cima daquela semelhança e vou escrever uma metáfora. Então, eu coloquei aqui um conceito bem básico. Metáfora consiste no emprego de uma palavra ou mais palavras em um sentido que não lhe é comum ou próprio. Quer dizer, que não é o sentido real, que não é o sentido denotativo. Resultante de uma relação de semelhança entre dois termos. Por exemplo, eu acho que alguma coisa se parece. Aí ali, quando eu estou escrevendo a minha poesia, não só na poesia como nas músicas, eu dou até um exemplo de um pedacinho de uma música aqui também, usa muito essa questão de conotar, essa questão de escrever metáforas. É você escrever uma palavra ou mais de uma palavra no seu sentido que não é real. Às vezes tem uma semelhança com algum ser, com algum objeto, e ali eu acabo fazendo uma metáfora, escrevendo uma metáfora. Muita gente fala assim, as metáforas da vida, quer dizer, as comparações da vida, as semelhanças da vida que eu conoto, que eu coloco em sentido irreal. Coloquei um exemplo aqui para nós de Mário Quintana, quando ele fala assim em um dos seus poemas: as mãos que dizem adeus são pássaros. Aqui eu tenho um exemplo de metáfora. Tem como as mãos serem pássaros? Não tem.
é algo irreal. Mas eu coloco, eu falo, as mãos que dizem a Deus são um passo. Quer dizer, é como se eu estivesse querendo dizer que as mãos que dizem a Deus se vão, voam como os pássaros. Nesse sentido, passam. Mais ou menos assim. E uma coisa, gente, metáfora, ela pode ter mais de uma interpretação. Às vezes a interpretação que eu faço não é a mesma que o outro faz. Então, as metáforas e suas interpretações. Nós temos que ver o que tem de semelhança, o que o autor estava querendo comparar, estava querendo colocar uma semelhança na hora que ele escreve. Outro exemplo que eu coloquei aqui de Castro Alves, que é até um autor que nós estudamos no 2º ano. Né? Castro Alves é considerado o poeta dos escravos. Se a gente voltar lá um pouquinho sobre ele, a gente vai ver que as obras dele, muitas eram voltadas para a questão da escravidão no Brasil, o navio negreiro, onde ele faz toda uma trajetória de quando os negros vinham da África aqui para o Brasil. Não só Navio Negreiro, como outras poesias também. Ele é um autor que se consagrou no romantismo, mas na época mais na poesia, não na prosa. Tá? Teu sorriso é uma aurora. Ele fez uma semelhança aqui, uma comparação do sorriso de alguém com a aurora. Foi o que ele viu. Ele viu ali naquele sorriso algo que lembrasse a aurora de um dia. Então ele quis escrever. Isso é manifestação poética. É você colocar, eu gosto muito de falar que a manifestação poética é a nossa sensibilidade. É quando eu escrevo, quando eu coloco para fora as minhas sensibilidades. Coloquei um outro exemplo aqui de Marisa Monte, de uma música dela, onde ela fala algo que é bem real aos nossos dias, mas que não é real, não é um sentido denotativo. Aqui está escrito um sentido conotativo, quando ela diz, não só ela na música, mas isso é quase que um ditado popular, quando as pessoas falam, o mundo é uma escola. Aqui é uma metáfora, o mundo não é uma escola. Você aprende com as coisas do mundo, com as vivências do mundo, mas o mundo, ela afirmou, o mundo é uma escola, a vida é o circo. Então ela escreveu duas metáforas aqui para fazer uma relação, qual que é a ideia que ela tem de mundo e qual que é a ideia que o eu poético e o eu lírico tem de mundo e tem da vida em relação a esse mundo. Tá? Tivemos aqui uma manifestação poética, que é o ápice da nossa aula hoje. É essa questão da manifestação poética, porque agora, amanhã, na terça-feira, vocês serão os artistas. Vocês que vão ter a sensibilidade, cada aluno vai ter que ter essa sensibilidade de pegar o tema que nós estamos trabalhando nesse projeto e produzir o seu poema, a sua poesia. Então, jornada poética. A palavra principal dessa metodologia nossa, dessa jornada poética, é superação. Que na verdade veio essa palavra aqui, ó, veio superação na escola. O nome do projeto é superação na escola. Se a gente juntar, forma a palavra superação, quando eu junto essas duas palavras. Então o projeto é esse, superação. E dentro de superação vieram duas palavrinhas-chave para vocês poderem colocar para fora essa manifestação poética de vocês. A primeira palavra-chave foi automotivação. E a segunda foi projeto de vida. Através dessas palavras, vocês vão produzir uma poesia. Essa poesia de vocês, ela é livre, igual vocês assistiram naquele vídeo de sexta-feira.
O poema que vocês vão fazer é vocês que vão determinar se vocês vão estruturar esses poemas em estrofes, vão organizar os grupos de verso, porque estrofes são os grupos de verso, e verso é cada linha dessa poesia que você vai fazer. É você que vai decidir se esse poema seu vai ter rima ou não, porque nós podemos ter poesias, poemas com rima e poemas de versos livres, que é aqueles versos que nós chamamos que não tem rima, tá? Então é você que vai escolher. E a partir desse tema, superação, automotivação e projeto de vida. Sandemar, mas o que eu posso escrever mais sobre isso? Eu não tenho ideia. Primeiro, você precisa saber o significado dessas palavras. O que é superação para você? Olha o conceito, pense um pouquinho. O que é automotivação? O que é você estar automotivado? A primeira coisa, se você está automotivado, você tem sonhos. Aquela pessoa que tem a automotivação dentro dela, ela tem sonhos, ela projeta. E além de sonhar, de projetar, o mais importante da automotivação, ela não fica parada esperando que as coisas aconteçam. Ela corre atrás. Então, a automotivação faz com que sonhamos e com que não ficamos parados de braços cruzados esperando que esses sonhos aconteçam. Corremos atrás desses sonhos. E depois da automotivação vem o projeto de vida. Como que eu vou falar sobre um projeto de vida se eu não sou automotivado? Se não tem nada dentro de mim que me chame a atenção, que eu tenho vontade de fazer? Então eu gosto muito de falar também que da automotivação são as nossas vontades, os nossos quereres, a nossa imaginação para que as coisas dêem certo e várias outras coisas. Então aqui são palavrinhas que se eu fosse escrever, eu ia me recorrer a elas. E projeto de vida? Como que eu posso fazer uma poesia sobre projeto de vida? É difícil para eu falar, porque projeto de vida para mim, eu ainda volto para a palavra sonhar. Projeto de vida são as minhas expectativas, o que eu espero de mim no futuro. Eu me lembro que no início do ano, eu trabalhei com vocês essa questão das expectativas. E eu lancei uma pergunta para que vocês produzissem um texto, que poderia ser em prosa ou em poesia. Eu me lembro, no segundo C, que eu li várias poesias falando sobre essa expectativa. O do João estava muito boa e várias outras que eu li falando dessa expectativa. E foi lançada a pergunta, como que eu me vejo daqui a 5 anos? O que vocês estariam fazendo daqui a 5 anos? Será que já estariam na faculdade, já saberiam o que queriam, o que estariam fazendo, estariam morando com os pais ou não? Então é muito parecido com aquele primeiro momento, lá daquela nossa primeira aula, no início do primeiro bimestre, tá? E para vocês produzirem esse texto, esse projeto e esse texto vai ser a primeira nota do primeiro bimestre, do terceiro bimestre. Vai ser o nosso primeiro instrumento do terceiro bimestre, como eu falei com vocês naquela videochamada que a gente fez também na sexta-feira. E quando for na quinta-feira, dia 20, a gente vai ter uma roda de conversa para poder fechar essa jornada poética e esse projeto de superação, tá? E para terminar a nossa aula, eu quero que vocês, mesmo diante da pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, as aulas remotas, o isolamento social e tudo, que vocês se apeguem a essa frase para poder fazer a poesia de vocês. Dias melhores virão. Sandemar, mas eu tenho muita dificuldade. Tenta fazer, se você tem muita dificuldade, tenta fazer uma paródia. Pega uma música, em cima da música você faz a sua poesia.